O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Agora que os discípulos sabem quem é aquele que eles seguem, o Cristo de Deus, Jesus ordena que eles não digam isso a ninguém e acrescenta: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Pedro respondeu no versículo 20 que Jesus era o Cristo, ele estava falando do Messias prometido para reinar sobre Israel e as nações gentias. Mas no versículo 22, Jesus fala de si como o Filho do Homem, um título que tem a ver com a humanidade e com a nova criação em contraste com aquela que foi arruinada pelo pecado no Éden. É como Filho do Homem que ele assumirá a posição em que Adão falhou, ser Senhor de toda a criação. O Salmo 8 fala disso. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Mas para que isto aconteça, para que Jesus tenha preeminência sobre todas as coisas, é necessário que primeiro ele seja rejeitado, morto e ressuscitado. Deus coloca assim um ponto final na velha criação e passa uma borracha em tudo que diz respeito ao primeiro homem, Adão. Os judeus que aguardam seu Messias apenas no caráter de um rei ainda não perceberam que ele também terá este caráter de cabeça de toda a criação. Mas antes ele precisaria morrer e ressuscitar. A profecia feita por Daniel no capítulo 9 do seu livro, a partir do versículo 24, dizia que depois que fosse dada a ordem para reedificar Jerusalém, o Messias seria manifestado. Porém, após o surgimento do Messias, a profecia deixava claro que ele seria tirado ou cortado, que quer dizer morto, e que a isto se seguiria a destruição de Jerusalém e do templo. A profecia é tão detalhada que até o tempo entre os eventos é indicado por períodos chamados de semanas e anos. Todo judeu sabe que Jerusalém foi reconstruída na época de Esdras e Neemias e novamente destruída pelos romanos no ano 70 da era cristã. O que os judeus não percebem é que entre uma coisa e outra o Messias deveria ter vindo e sido tirado, isto é, morto e ressuscitado. Só assim Jesus poderia cumprir tudo o que havia sido profetizado a seu respeito e chamar para si um povo distinto e separado, que é o que vamos ver nos próximos 3 minutos. Mas antes disso, se você for judeu, leia Daniel 9, versículo 24 em diante, e tente achar o Messias. Onde está o Messias ali? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.